Gente, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um assunto muito interessante, escatológico. É certo dizer os sinais da vinda de Jesus ou o sinal da vinda de Jesus baseado nos evangelhos? Eu gostaria então de falar sobre isso, mas antes eu gostaria de dizer a você que você pode se inscrever no meu canal ou falar de um assunto que você queira que eu possa explanar aqui, um texto, e então nós teremos o prazer de fazer isso, tá bom? Mas vamos lá. Os evangelhos, eles falam do chamado sermão escatológico de Jesus Cristo. Esse sermão, essa passagem, ela está registrada nos 3 evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou me basear no evangelho de Mateus e demonstrar que alguns, quando pegam esse texto, ou alguns erroneamente falam os sinais da vinda de Jesus e colocam terremotos, epidemias, colocam, vamos dizer, falsos cristos como uns dos sinais da vinda de Jesus. Mas será que é assim mesmo? Então vamos primeiro demonstrar que Jesus não falou os sinais, mas os discípulos, quando perguntaram para Jesus, eles perguntaram o sinal, no singular, o sinal. E esse sermão escatológico do capítulo 24 de Mateus veio exatamente da palavra de Jesus aos discípulos, quando ele disse que Jerusalém seria devastada, né? E Jesus então, ele fala aquela palavra que ele, quantas vezes ele gostaria de assim como a galinha, chamar os seus pintinhos, mas eles não quiseram. E aí então os discípulos, em particular, começaram a dizer, tá vendo esses edifícios do templo? Que Jesus estava falando no templo. E aí então Jesus disse a eles, olha, essas pedras que vocês estão vendo não ficará pedra sobre pedra. E aí os discípulos, em particular, Jesus sentado no Monte das Oliveiras, eles perguntam, Marcos registra que são os 4 discípulos mais íntimos de Jesus, incluindo André, qual seria o sinal, esse sinal e a consumação do século. Mas antes de mostrarmos o versículo, os judeus, eles criam que a consumação dos séculos viriam com o aparecimento da manifestação do Messias, o chamado Filho do Homem de Daniel. O Filho do Homem viria, apareceria nas nuvens e haveria a consumação dos séculos e o governo desse Messias seria manifestado e Israel ficaria como aquele reino do Messias. Você pode perceber em João capítulo 11, quando Jesus disse que Lázaro iria ressuscitar. Então, Marta disse, sim, Senhor, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Então, eles criam numa ressurreição, eles criam num evento escatológico do Messias, certo? Mas os discípulos perguntaram a Jesus qual seria o sinal da sua vinda. Então, eles estavam reconhecendo que Jesus era o Messias, né? Eles estavam reconhecendo que Jesus... E aí, então, eles perguntaram ao Senhor. Então vamos ver esse texto que está no capítulo 24, verso 3, onde diz o texto, né?
Sentado ele sobre o monte das oliveiras, os discípulos se aproximaram dele, em particular, dizendo: dize-nos, então, ou quando acontecerá estas coisas? Dize-nos quando acontecerá estas coisas. E qual caetito themeion teses parousias. Então, qual to? Olha só o que ele coloca aqui, o Mateus coloca to semeion. Qual o sinal? O artigo definido to no neutro está aqui, semeion, né? To, qual o sinal da tua vinda? Teses parousias. Qual o sinal da tua vinda? E da consumação do século. Então, os discípulos aqui, eles estavam perguntando qual o sinal da vinda e da consumação dos séculos. Então, eles perceberam que o que Jesus falou sobre o templo era algo que dizia respeito à consumação dos séculos. Porém, Jesus, antes de falar do grande sinal da sua vinda, ele fala primeiro aquilo que não será o sinal, ou os sinais. E é muito interessante. Então, nós vamos ver aqui no verso 6, no verso 7, onde Jesus diz assim, havereis de ouvir guerras e rumores de guerras, né? Vereis, tende cuidado, olhareis, não temeis, não fiqueis atemorizados, porque é necessário acontecer todas essas coisas. Porém, ainda não é o fim. Vejam que Jesus está dizendo aqui que não é o fim. Ou seja, tudo o que ele está dizendo aqui é que haverá rumores de guerras, mas eles têm que entender que aquilo não é o fim, é apenas o começo das dores, mas ainda não é o parto. E por que isso? Porque geralmente quando acontecem esses grandes eventos catastróficos, como guerras, epidemias, terremotos, então as pessoas começam a perguntar, será que não é o fim dos tempos? Muitas pessoas nesse período de pandemia perguntam, será que não estamos no fim, né? Isso não é um sinal da vinda de Jesus, né? Porém, Jesus diz, não, calma, isso ainda não é o fim. Vejam que Jesus também fala aqui, né? Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e epidemias, né? Em alguns manuscritos não tem a palavra loimoi, epidemia, tudo indica que os escribas, os dois manuscritos, eles pensaram que era apenas a repetição de limoi e eliminaram o loimoi, que quer dizer epidemia, porque são palavras semelhantes, mas tem no texto bizantino, mais de 80% dos manuscritos tem epidemias aqui, terremotos em vários lugares. Aí Jesus ainda diz aqui, né? Todas essas coisas é o princípio das dores aqui de parto. Então, Jesus deixa claro que acontecerá isso, né? Falsos cristos, falsos profetas, terremotos, fomes, epidemias, guerras, rumores de guerras, como sempre tem acontecido em todas as épocas. Mas Jesus diz, ainda não é o fim. Porém, no verso 15 aqui, no verso 15, Jesus fala muitas outras coisas, né? Muitos se escandalizarão, o amor de muitos se esfriará, mas aí quando ele chega no verso 15, aí sim ele usa um advérbio de tempo, rotam, que quer dizer quando. Portanto, quando vides o abominável da desolação, que foi dito pelo profeta Daniel, né, estando no lugar santo, aí
ele coloca aquele que lê, entenda, como se Jesus dissesse, agora eu estou trazendo a interpretação. Aí Jesus diz, então, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes, né? Então, vejam aqui que Jesus dá, então, o sinal da sua vinda, que é a primeira vez que ele usa aqui no texto, no contexto, um advérbio de tempo. Quando virdes o abominável da desolação, que foi dito pelo profeta Daniel, estando no lugar santo, vejam que Jesus, então, demonstra isso, que esse é o sinal. Então, o grande sinal da vinda de Jesus, que quando acontecer, a igreja deve estar alerta, porque, segundo o contexto, não passará essa geração sem que ele venha, é a manifestação do anticristo. E nós vemos isso quando Paulo falou aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e que ele disse que, Paulo diz que eles não deveriam estarem, vamos dizer assim, sobressaltados por epístolas, por palavra, porque a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro aconteça a apostasia e a manifestação do que Paulo chamou do filho da perdição, o homem da iniquidade. Então se refere ao anticristo, e Paulo estava se referindo também em relação ao que Jesus falou em Mateus 24. Na verdade, a profecia que Jesus falou em Mateus 24 é uma profecia dupla, né? Vamos dizer, um sensus plenium na hermenêutica. Por quê? Porque Jesus, ao mesmo tempo, estaria falando da destruição de Jerusalém, porque os discípulos perguntaram quando aconteceria isso, o quê? A destruição de Jerusalém, mas também sobre a sua vinda. E o texto deixa claro aqui que é uma profecia que tanto fala da destruição de Jerusalém, como também da vinda de Jesus, porque no próprio texto diz assim, depois destas coisas aparecerá o sinal, os poderes do céu serão abalados, e aí aparecerá o sinal da vinda do Filho do Homem. Então, Jesus, ao mesmo tempo, ele relaciona a sua vinda a esse evento, como também o evento da destruição de Jerusalém nos anos 70, que realmente aconteceu isso. Flávio Joséfo, ele relata esse evento de uma forma quase como, vamos dizer assim, como se ele estivesse vendo os evangelhos, né? E nós vemos então que o grande sinal que Jesus está falando aqui é exatamente a manifestação do anticristo. Professor, pastor, quem é o anticristo? Quando é que nós vamos saber quem é o anticristo? Alguns disseram que era Hitler, alguns dizem até que era o Papa, outros disseram que era vários personagens. Mas, queridos, quando o anticristo se manifestar, ninguém vai ter dúvida. Não vai haver aquela história dizendo, será que é esse? Vamos fazer a contagem. Alguns colocam tipo uma numerologia. Será que é esse? Então esse dando o número por trás é o anticristo. Não. O texto deixa claro que quando acontecer isso, ou seja, tudo que diz respeito a Deus, então esse será o grande sinal da vinda de Jesus Cristo. Ok? Deus abençoe.